Às vezes, para entender o verdadeiro valor de alguém, é preciso destruí-la primeiro. Daniel Vilarim acreditava que casar com Laura havia sido um favor que ele fazia à mulher simples que não sabia nem escolher uma roupa adequada. Durante a lua de mel, ele a humilhou de todas as formas possíveis, achando que estava sendo sincero. Mas quando descobriu a pasta médica escondida na mala dela, todo o seu mundo desabou. Essa é uma história sobre como a arrogância pode cegar a gente para a dor alheia e como às vezes a verdade chega como um soco no estômago. Uma história que vai te fazer questionar: quantas vezes julgamos alguém sem conhecer sua batalha? Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já julgou alguém sem conhecer a história dela? O carro parou em frente ao resort. Laura respirou fundo, apertando a alça da bolsa simples de couro sintético que havia comprado numa promoção 3 meses atrás. Daniel saiu do outro lado sem esperar por ela, entregando as chaves para o manobrista com a naturalidade de quem sempre teve outras pessoas cuidando de suas coisas. O sol do Nordeste batia forte no asfalto, criando ondas de calor que distorciam a vista. Laura saiu devagar, observando a fachada imponente do resort 5 estrelas. Palmeiras imperiais ladeavam a entrada principal. Uma fonte de mármore jorrava água cristalina no centro do pátio. E funcionários uniformizados se movimentavam discretamente como fantasmas bem educados. Meu Deus, pensou Laura. Como eu vim parar aqui? 6 meses atrás ela estava dando aulas particulares de português numa cidade pequena do interior de Minas, morando num apartamento de 1 quarto que dividia com a gata Mel. Sua vida era simples. Acordava às 6, preparava o café, corrigia provas dos alunos, dava aulas à tarde e assistia novela à noite. Nada glamouroso, mas era seu. Tudo mudou quando conheceu Daniel numa festa de casamento da prima dele. Laura estava lá porque ajudava a organizar eventos como freelancer. Era ela quem coordenava o buffet, checava a decoração, resolvia os problemas de última hora. Daniel estava lá porque era obrigatório. O noivo era seu sócio. Eles conversaram por 15 minutos ao lado da mesa do bolo. Laura achava que ele estava sendo educado. Daniel achava que ela estava se fazendo de interessante ao falar sobre livros que ele nunca havia lido. O namoro durou 4 meses. Encontros espaçados, sempre em lugares que Daniel escolhia. Conversas onde Laura se sentia constantemente testada. Ele perguntava sobre sua formação, sobre suas ambições, sobre seus planos. Ela respondia honestamente. Queria dar aulas, talvez escrever um livro algum dia. Queria uma vida tranquila. Ambições modestas, ele comentava, como se fosse um diagnóstico médico. O pedido de casamento aconteceu durante um jantar formal, no restaurante mais caro da cidade. Daniel se ajoelhou com uma precisão quase empresarial. Apresentou um anel de diamante que custava mais que o salário anual de Laura e disse: "Quero que você seja minha esposa." Não foi uma declaração de amor, foi uma proposta de negócio. Laura disse sim, porque acreditou que aquilo era amor. Como uma professora de cidade pequena poderia saber a diferença entre paixão e conveniência? O casamento foi uma cerimônia elegante e fria. 300 convidados que Laura não conhecia, um vestido que a sogra escolheu, um buffet que ela nem provou porque estava nervosa demais para comer. Daniel sorriu para as fotos, cumprimentou os convidados, fez um discurso sobre parceria e novos começos. Laura sorriu também, mas sentia como se estivesse representando um papel numa peça que não havia ensaiado. Agora estavam ali, na lua de mel que Daniel havia planejado sozinho, no resort que ele havia escolhido, vivendo a fantasia que ele havia construído. "Vamos", Daniel disse sem olhar para ela, caminhando na direção da recepção. Laura o seguiu, observando como ele se movia pelo espaço com autoridade natural. Daniel Vilarim era o tipo de homem que comandava salas de reunião, fechava contratos milionários e tinha seu nome estampado em revistas de negócios. Alto, cabelos escuros sempre penteados, ternos impecáveis, relógio que custava mais que um carro popular. Aos 38 anos ele havia construído um império empresarial do zero.
Filho de comerciantes da periferia, estudou em escola pública até conseguir uma bolsa numa universidade particular. Trabalhou durante o dia, estudou à noite, economizou cada centavo até poder abrir a própria empresa. 15 anos depois comandava uma holding com dezenas de empresas. Daniel era admirado pela persistência, temido pela rigidez, respeitado pelos resultados, mas nunca havia sido amado por quem realmente era. Na recepção, ele apresentou os documentos com eficiência militar. Reserva para Daniel Vilarim, suíte presidencial. Claro, Sr. Vilarim, bem-vindos ao Paradise Resort. A recepcionista sorriu profissionalmente. A senhora é... minha esposa, Daniel respondeu antes que Laura pudesse falar. Ela notou que ele não disse o nome dela, como se ela fosse apenas um acessório da reserva. Um funcionário apareceu para levar as bagagens. Laura tinha uma mala pequena de tecido azul, comprada numa loja popular. Daniel tinha 2 malas de couro legítimo com suas iniciais gravadas em dourado. A diferença entre nós está até nas bagagens, né? Pensou Laura, seguindo o grupo. O quarto era suntuoso. Cama king size com lençóis brancos imaculados. Varanda com vista para o mar. Banheiro de mármore maior que a sala do apartamento onde Laura morava antes. Havia uma cesta de frutas na mesa, champanhe gelando num balde de prata, pétalas de rosas espalhadas romanticamente pela cama. Que lindo, Laura sussurrou tocando nas cortinas de seda. Daniel olhou ao redor com a expressão de quem estava checando se o produto entregue correspondia ao que foi pago. É adequado, disse friamente. O funcionário explicou sobre os horários do restaurante, as atividades disponíveis, o room service. Daniel confirmou tudo com acenos secos. Laura tentava memorizar cada informação, como se fosse fazer uma prova depois. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou no ar como uma cortina espessa. Daniel abriu a mala e começou a organizar suas coisas no closet com precisão obsessiva. Cada camisa no seu lugar, cada gravata alinhada perfeitamente. Laura ficou parada no meio do quarto sem saber o que fazer. Você não vai arrumar suas coisas? Ele perguntou sem olhar para ela. Ah, sim, claro. Laura abriu sua malinha. Comparado ao guarda-roupa de Daniel, suas roupas pareciam ainda mais simples. Vestidos de tecido comum, sandálias rasteiras, blusas básicas. Nada havia sido comprado pensando num resort 5 estrelas. Daniel observou discretamente quando ela pendurou um vestido floral no cabide. É isso que você trouxe? Perguntou. Trouxe algumas opções, Laura respondeu insegura. Para os restaurantes daqui precisa de algo mais elaborado. Laura sentiu o rosto esquentar. Eu pensei que... São só algumas refeições. Laura, este não é um lugar qualquer. As pessoas se vestem adequadamente aqui. Ela olhou para o vestido floral que tanto gostava, que a fazia se sentir bonita quando usava para dar aulas. Agora parecia um pano de prato. Desculpa, eu não sabia. Daniel suspirou como quem se deparava com um problema logístico inesperado. Amanhã compramos algumas coisas na loja do hotel. Não precisa gastar dinheiro comigo. Laura, ele a interrompeu. Você é minha esposa agora, seu reflexo na mim. A frase saiu mais dura do que Daniel pretendia, mas ele não se corrigiu. Na mente dele estava sendo prático. Na mente de Laura estava sendo humilhado. Eles jantaram no quarto naquela primeira noite. Room service impecável. Pratos que Laura nem sabia pronunciar o nome. Vinhos caríssimos. Daniel comeu em silêncio, checando ocasionalmente o celular. O mar está lindo. Laura tentou puxar conversa olhando pela janela. Você já tinha vindo aqui antes? Não, mas pesquisei. Tem boa reputação. Silêncio novamente. Laura tentou mais algumas vezes, perguntou sobre o trabalho dele, sobre os planos para os próximos dias. Daniel respondia com monossílabos ou frases secas. Quando foram se deitar, cada um foi para um lado da cama gigante. Daniel leu alguns relatórios no tablet. Laura ficou olhando para o teto, ouvindo o som das ondas lá fora. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite.
Laura fechou os olhos e tentou se convencer de que era normal. Lua de mel não precisava ser igual aos filmes românticos. Casais reais eram diferentes. Talvez Daniel fosse só tímido em demonstrar afeto. Mas no fundo, uma voz pequena e persistente sussurrava: "Ele não te ama. Você foi um erro." Do outro lado da cama, Daniel observava o teto também, pensando em como havia sido precipitado. Casar com Laura fora uma decisão tomada mais pela pressão da mãe. "Você precisa de uma esposa decente, Daniel. E pela praticidade. Ela é educada, não vai me dar problemas, do que por amor verdadeiro." Agora deitado ao lado de uma mulher que mal conhecia, em lua de mel que parecia mais uma viagem de negócios, Daniel começava a questionar suas próprias motivações. Mas era tarde demais para arrependimentos. Lá fora as ondas continuaram quebrando na praia, indiferentes ao casal que dormia separadamente numa cama feita para o amor. A lua de mel havia começado. E já estava errada. Laura acordou com o som suave das ondas, mas a sensação de paz durou apenas alguns segundos. Daniel já não estava na cama. Ela ouviu o barulho do chuveiro no banheiro e percebeu que ele havia acordado sem fazer ruído, como se evitasse acordá-la, ou como se evitasse interagir com ela. Levantou-se devagar, ajeitou o pijama simples de algodão e se aproximou da janela. A vista era de tirar o fôlego. O mar se estendia infinito, azul turquesa sob a luz dourada da manhã, e o resort despertava lentamente com funcionários arrumando as espreguiçadeiras na praia. "Bom dia", disse quando Daniel saiu do banheiro já vestido com bermuda de grife e camisa polo. "Bom dia. Você demora muito para se arrumar?" A pergunta veio sem um sorriso, sem um beijo, sem qualquer demonstração de carinho matinal. "Não. Uns 20 minutos. O restaurante fecha o café da manhã às 10. São 8h40. Laura olhou para o relógio, se sentindo automaticamente atrasada, embora ninguém houvesse estabelecido um horário. "Vou me aprontar rapidinho." No banheiro, ela se olhou no espelho. Os cabelos castanhos estavam bagunçados do sono, tinha olheiras leves de ter dormido mal numa cama estranha. Escovou os dentes rapidamente, lavou o rosto, prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples. Voltou para o quarto e abriu a mala, procurando algo apropriado para o café da manhã. Escolheu uma blusa branca básica e um short jeans que a fazia se sentir confortável. Daniel estava na varanda, mexendo no celular. "Pronta", anunciou. Ele levantou os olhos do aparelho e a observou por alguns segundos. Laura sentiu como se estivesse sendo avaliada, como uma funcionária passando por uma inspeção. "É isso que você vai usar?" A pergunta a pegou desprevenida. "Tem alguma coisa errada?" "Não é exatamente errado. É só casual demais." Laura olhou para suas roupas. "Mas é café da manhã." "Laura, olha ao nosso redor." Daniel gesticulou na direção do resort. "Este lugar tem padrão. As pessoas se vestem de acordo." Ela sentiu o rosto esquentar. "Você quer que eu troque? Se você não se incomoda." Laura voltou para o closet, mexendo nas poucas opções que havia trazido. Escolheu um vestido azul marinho, o mais formal que tinha. Quando saiu, Daniel acenou com aprovação muda. O restaurante do resort era uma obra de arte. Teto alto com vigas de madeira, mesas com toalhas brancas imaculadas, vista panorâmica para o mar. Garçons circulavam silenciosamente, servindo cafés em xícaras de porcelana e sucos em taças de cristal. Laura ficou impressionada com a variedade do buffet. Frutas tropicais cortadas em formatos artísticos, pães artesanais ainda mornos, queijos importados, frios selecionados. Era como um cenário de revista. Ela se serviu modestamente. Algumas frutas, um pão, queijo branco. Daniel montou um prato mais elaborado e escolheu uma mesa perto da janela. "Está tudo uma delícia", Laura comentou após a primeira garfada. Daniel acenou enquanto lia algo no celular. "É um bom hotel." "Você sempre fica no celular quando está comendo?" A pergunta saiu mais direta do que Laura pretendia. Daniel levantou os olhos, surpreso. "É trabalho."
Não para só porque estou viajando. Mas estamos em lua de mel. Laura, eu tenho responsabilidades. 200 funcionários dependem das decisões que eu tomo. Não posso simplesmente desaparecer por uma semana. Ela se sentiu pequenininha, como uma criança que havia pedido algo inadequado. Desculpa, eu não estava reclamando, só... Só o quê? Nada. Esquece. Daniel voltou a atenção para o celular. Laura comeu em silêncio, observando os outros casais ao redor. Um casal mais velho ria baixinho compartilhando um croissant. Um casal jovem planejava animadamente os passeios do dia. Todos pareciam conectados. Daniel tentou novamente. O que você gostaria de fazer hoje? Tem um spa aqui. Você pode fazer algum tratamento, relaxar. E você? Vou ficar na piscina, resolver algumas coisas. Laura percebeu que não era um convite conjunto. Era uma sugestão para que ela ocupasse o tempo sozinha. Não prefere fazermos algo juntos? Podemos caminhar na praia, conhecer a cidade. Daniel suspirou, o tipo de suspiro que deixava claro que a conversa estava se estendendo além do necessário. Laura, não precisa ficar grudada em mim o tempo todo. É saudável cada um ter seu espaço. As palavras atingiram Laura como um tapa. Ela não estava sendo grudenta, estava tentando se conectar com o marido na lua de mel deles. Eu não estava. Eu só pensei que... Você pensou que ia ser como filme romântico? Daniel a interrompeu. Que íamos ficar andando de mãos dadas pela praia, sussurrando palavras doces. A ironia na voz dele a machucou mais que as palavras em si. Não, eu só... Laura, nós somos adultos. Casamento real é diferente de fantasia adolescente. Laura sentiu os olhos ardendo, mas engoliu as lágrimas. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a olhar discretamente na direção deles. Você está certo, desculpa. Daniel voltou ao celular dando o assunto por encerrado. Laura terminou de comer sem gosto, cada garfada pesando na garganta. Quando saíram do restaurante, ela seguiu Daniel em silêncio até a piscina. A área da piscina era espetacular. Várias piscinas em níveis diferentes, cascatas artificiais, jardins tropicais, bar aquático. Daniel escolheu 2 espreguiçadeiras afastadas das famílias com crianças e se instalou com seu tablet celular. Laura se sentou na espreguiçadeira ao lado, sem saber o que fazer. Não havia trazido livro, não estava acostumada a ficar ociosa. Em casa, sempre tinha provas para corrigir, aulas para preparar, alguma tarefa doméstica. Você não vai entrar na piscina? Daniel perguntou sem levantar os olhos do tablet. Talvez mais tarde. Na verdade, Laura se sentia desconfortável de biquíni perto de tanta gente. Não porque tinha problema com o próprio corpo, mas porque percebia que Daniel a observava criticamente. Uma garçonete se aproximou oferecendo drinks. Daniel pediu uma água com gás. Laura pediu uma limonada. Vai beber álcool de manhã? Ele comentou quando a garçonete se afastou. Não tem álcool, é só limonada. Ah, o comentário havia sido desnecessário, mas Daniel parecia não perceber. Para ele, estava sendo cuidadoso. Para Laura, estava sendo controlador. Eles ficaram ali por 2 horas. Daniel trabalhando, Laura fingindo relaxar enquanto observava as outras pessoas. Uma família jogava vôlei na piscina, rindo alto quando alguém errava. Um casal de idosos lia livros lado a lado, de vez em quando compartilhando algum comentário. Daniel, Laura tentou mais uma vez. Quer almoçar no restaurante da praia? Vi que tem frutos do mar frescos. Prefiro ficar aqui, é mais prático. Mas seria legal conhecer outros espaços do resort. Daniel finalmente levantou os olhos, com uma expressão de paciência forçada. Laura, por que você não pode simplesmente curtir o momento? Por que tem que ficar planejando, sugerindo, organizando? A pergunta a deixou confusa. Eu não estava... Só queria... Você quer, você acha, você sugere. Não consegue ficar quieta? O comentário foi como uma facada. Laura ficou vermelha, sentindo que todas as pessoas ao redor haviam ouvido. Desculpa, sussurrou.
E para de ficar pedindo desculpa por tudo, é irritante. Laura mordeu o lábio inferior para não chorar. Passou o resto da tarde em silêncio absoluto, fingindo dormir na espreguiçadeira enquanto Daniel trabalhava. À tarde, eles voltaram para o quarto. Laura tomou uma ducha demorada, tentando lavar a sensação de humilhação. Quando saiu, Daniel estava se arrumando para o jantar. Vamos jantar no restaurante principal hoje. Use algo adequado. Laura abriu o guarda-roupa novamente, procurando algo que pudesse agradar os padrões de Daniel. Escolheu o vestido azul marinho novamente. Era a opção mais formal que tinha. Quando saiu do banheiro arrumada, Daniel a observou de cima a baixo. Esse vestido de novo? É o mais bonito que eu trouxe. Amanhã compramos roupas novas. Não dá para repetir a mesma coisa toda noite. Laura sentiu vontade de chorar, mas engoliu seco. Tudo bem. No elevador, descendo para o restaurante, Daniel ajustou a gravata no espelho. Laura, disse sem olhar para ela, tenta ser um pouco mais desenvolta no jantar, ok? Sorri, puxa a conversa. Não fica com essa cara de velório. Era a gota d'água. Daniel, eu posso saber o que eu fiz de errado? Ele a olhou surpreso. Como assim? Desde que chegamos aqui, você não dirigiu uma palavra gentil para mim. Me critica, me corrige, me ignora. O que foi que eu fiz? Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando a informação. Eu não estou te criticando. Estou te ajudando a se adaptar. Adaptar a quê? A este mundo, Laura. A ser esposa de quem eu sou. A sinceridade brutal da resposta a deixou sem ar. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Daniel saiu normalmente. Laura o seguiu, sentindo que uma parte dela havia ficado naquele elevador. A lua de mel estava se transformando num pesadelo lento e silencioso. E ela começava a entender que não era uma esposa amada. Era um projeto de melhoramento. O restaurante principal do resort era um espetáculo de elegância. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas cobertas com toalhas de linho branco, velas flutuantes em taças de vidro criavam uma atmosfera romântica. Um pianista tocava jazz suave no canto, enquanto garçons trajando smoking circulavam discretamente entre as mesas. Laura se sentiu como uma intrusa numa festa para a qual não havia sido convidada. Daniel cumprimentou o maître como se fossem velhos conhecidos, embora fosse a primeira vez ali. Era o tipo de homem que inspirava respeito automático. Porte elegante, confiança natural, roupas caras bem cortadas. Mesa para 2, senhor Vilarim, disse o maître consultando uma lista. Por favor, sigam-me. Eles foram conduzidos a uma mesa próxima à janela, com vista para o jardim iluminado. Laura puxou a própria cadeira, mas Daniel não ofereceu ajuda. Estava ocupado observando o ambiente, avaliando o serviço. Vinho da casa? Perguntou o sommelier se aproximando com uma garrafa. Não, obrigado. Carta de vinhos, Daniel respondeu. Laura não sabia a diferença, mas percebeu pelo tom que Daniel havia rejeitado algo inferior. Quando ficaram sozinhos com os cardápios, Laura se sentiu perdida novamente. Pratos com nomes em francês, descrições elaboradas, preços que custavam mais que sua conta de luz mensal. Você já escolheu? Daniel perguntou após alguns minutos. Ainda estou decidindo. São tantas opções. Na verdade, Laura estava tentando encontrar algo que conhecesse. Salmão grelhado parecia familiar, mas vinha com coulis de beterraba e quinoa tricolor, coisas que ela nunca havia provado. O salmão está bom? Arriscou. Daniel levantou os olhos do cardápio. Qual salmão? Esse aqui, com coulis. Coulis de beterraba. É um molho, Laura. Básico em gastronomia. O tom didático a fez se sentir ignorante. Ah, entendi. Você não precisa fingir que entende. É só perguntar. Mas perguntar também parecia errado. Laura estava numa situação sem saída, ignorante se não soubesse, inadequada se perguntasse. Quando o garçom veio anotar os pedidos,
Daniel escolheu com desenvoltura, fazendo perguntas sobre a preparação, o ponto da carne, a safra do vinho. Laura pediu o salmão, tentando soar confiante. Excelente escolha, senhora, disse o garçom educadamente. Daniel não comentou nada, mas Laura viu que ele observou a interação. Enquanto esperavam a entrada, Daniel checou o celular mais uma vez. Problema no trabalho? Laura tentou mostrar interesse. Sempre tem. Estar fora da empresa é complicado. Mas você tem sócios, funcionários de confiança. Laura, você não entende como funciona. Não é como dar aulas onde você pode faltar e colocar um substituto. Eu tenho responsabilidades. A comparação a machucou, como se o trabalho dela fosse menos importante, menos sério. Eu sei que é diferente. Só estava tentando entender. Não precisa entender, precisa aceitar. Laura ficou em silêncio, brincando com o guardanapo no colo. A entrada chegou. Carpaccio de polvo para Daniel. Salada de folhas nobres para Laura. Ela nunca havia comido polvo, mas não comentou. Daniel provou seu prato com expressão profissional, como quem avalia um fornecedor. Como está a salada? Perguntou sem verdadeiro interesse. Boa. Diferente. Diferente como? Laura provou uma folha escura que não reconhecia. Tinha gosto amargo, terroso. Não sei o nome desta folha. É rúcula selvagem, comum em restaurantes de qualidade. Novamente o tom professoral. Laura se perguntou se Daniel fazia aquilo de propósito ou se nem percebia. Durante o prato principal eles comeram praticamente em silêncio. Daniel degustava o vinho ocasionalmente, fazendo aquelas expressões de conhecedor que Laura via em filmes. Ela bebia água, com medo de parecer inexperiente se comentasse alguma coisa sobre a bebida. O salmão está como você esperava? Daniel perguntou. Está ótimo, bem temperado. A quinoa também? Laura havia deixado a quinoa praticamente intocada no prato. Não conseguia se acostumar com a textura granulada. Era diferente do que estou acostumada. Quinoa é superalimento, rico em proteínas, fibras. Muito comum em restaurantes saudáveis. Laura acenou, se sentindo novamente educada como uma criança. Foi quando o casal da mesa ao lado chamou sua atenção. Um homem de aparência distinta, cabelos grisalhos, terno impecável. A mulher usava um vestido de grife, joias discretas mais caras. Eles conversavam em voz baixa, riam ocasionalmente, pareciam íntimos apesar da idade madura. Aquele é Roberto Mendes, Daniel sussurrou seguindo o olhar de Laura. Dono da rede de hotéis Mendes. Você conhece? Conheço de reputação. Empresário respeitado. Laura observou como a esposa de Roberto se comportava. Postura ereta, gestos elegantes. Participava ativamente da conversa, mas sem falar alto. Parecia confortável no ambiente, como se tivesse nascido ali. Ela é bonita, Laura comentou. É bem apresentada, Daniel corrigiu. Sabe como se portar em sociedade. A correção soou como uma alfinetada. Laura se perguntou se Daniel estava fazendo comparações. Eles parecem felizes juntos. Parecem adequados um ao outro, Daniel disse, cortando a carne com precisão. Mesmo nível social, mesma educação, mesmos círculos. Laura sentiu o estômago apertar. A mensagem indireta era clara. Eles eram adequados. Ela e Daniel não. Quando o garçom trouxe a carta de sobremesas, Laura estava sem apetite. Escolheu um sorvete simples. Daniel pediu uma sobremesa elaborada com 3 tipos de chocolate. Foi durante a sobremesa que aconteceu. O casal Roberto Mendes se levantou para sair. Ao passar pela mesa deles, Roberto cumprimentou Daniel com um aceno educado, reconhecendo o outro empresário mesmo sem apresentação formal. Boa noite, disse Roberto sorrindo. Boa noite, Daniel respondeu se levantando automaticamente. Lua de mel? A esposa de Roberto perguntou gentilmente olhando para Laura. Sim, acabamos de nos casar, Daniel respondeu. Que lindo! Parabéns ao casal, ela disse com um sorriso genuíno. Primeira vez no Paradise Resort? Primeira vez,
Daniel confirmou. Excelente estrutura. Roberto sempre diz que este é o melhor resort do Nordeste para casais. Ela comentou, tocando carinhosamente no braço do marido. Laura observou o gesto íntimo natural. Quis comentar algo, participar da conversa, mas não soube o que dizer. Aproveitem muito, Roberto disse. São momentos especiais. Depois que eles se afastaram, Daniel voltou a se sentar. Laura esperava algum comentário sobre a simpatia do casal, sobre a gentileza da abordagem. Em vez disso, Daniel suspirou. Você ficou muda, disse mexendo na sobremesa. Como assim? Eles falaram com você e você ficou ali parada, nem se apresentou nem puxou conversa. Laura se sentiu confusa. Eles estavam conversando com você. Laura, quando alguém cumprimenta um casal, os dois participam. É básico de etiqueta social. Eu não soube o que dizer. Era só sorrir, se apresentar, fazer algum comentário sobre o resort. Qualquer coisa. Laura sentiu o rosto esquentar. Desculpa, eu não pensei. É isso que eu estou falando. Você não pensa. Não tem desenvoltura social. A crítica saiu mais dura do que Daniel pretendia, mas ele estava frustrado. Havia se sentido constrangido com o silêncio de Laura durante o cumprimento. Eu posso aprender, Laura sussurrou. Daniel olhou para ela através da vela que tremelicava entre eles. Laura tinha olhos grandes, castanhos, cheios de uma vulnerabilidade que o incomodava. Não porque fosse desagradável, mas porque o lembrava constantemente de que ela estava fora do lugar. Não sei se pode, disse baixinho, mas não baixo o suficiente. Laura ouviu. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era apenas constrangimento ou timidez. Era a percepção dolorosa de que seu próprio marido não acreditava em sua capacidade de se adaptar ao mundo dele. Você realmente acha que eu não sirvo para isso? Perguntou com voz quase inaudível. Daniel percebeu que havia ido longe demais, mas em vez de se desculpar, tentou justificar. Laura, não é que você não sirva, é que é um mundo diferente do seu. Tem códigos, regras, formas de se comportar que você não conhece. Mas eu posso aprender. Pode, mas não sei se você quer realmente aprender ou se está só tentando me agradar. Laura sentiu lágrimas queimando os olhos. E qual seria o problema de eu querer te agradar? Daniel não respondeu. Porque não sabia como explicar que o problema era exatamente esse. Ela estava tentando se transformar em outra pessoa. E ele não tinha certeza se queria essa responsabilidade. Eles terminaram a sobremesa em silêncio total. No elevador subindo para o quarto, Laura encostou na parede e fechou os olhos. Laura, não fica assim, Daniel disse, observando como ela parecia pequena ali. Como você quer que eu fique? Normal. Qual é o meu normal, Daniel? Porque eu não sei mais. A pergunta o pegou desprevenido. No quarto, Laura foi direto para o banheiro. Daniel ouviu o som da água correndo na torneira e percebeu que ela estava chorando. Pela primeira vez desde que haviam chegado, Daniel se questionou se não estava sendo duro demais. Mas quando Laura saiu do banheiro com olhos vermelhos e expressão de quem havia se recomposto à força, ele apenas disse: "Amanhã compramos roupas novas. Vai ajudar você a se sentir mais confiante." Como se o problema fosse a roupa. E não o fato de que ele estava sistematicamente destruindo a autoestima da mulher com quem havia se casado. Laura acordou às 5 da manhã com o peito apertado. Não conseguia mais dormir. Nos últimos 3 dias, havia desenvolvido uma ansiedade constante que a mantinha num estado de alerta permanente. Cada palavra que falava era medida, cada gesto analisado, cada roupa escolhida com medo de mais uma crítica de Daniel. Ele dormia profundamente ao lado dela, respiração regular, expressão tranquila. Para Daniel estava tudo normal. Lua de mel seguindo o roteiro planejado. Hotel 5 estrelas, restaurantes refinados, atividades de lazer. Que Laura estivesse se despedaçando por dentro não era uma variável que ele havia considerado. Laura se levantou devagar, tentando não fazer ruído. Foi até a varanda e se sentou na poltrona de Vime, observando o nascer do sol sobre o mar.
O céu estava pintado de tons rosados e dourados. As ondas quebravam suavemente na areia. Alguns pescadores já trabalhavam com suas embarcações no horizonte. Que lugar lindo para ser tão infeliz, pensou. Ela tentou organizar os pensamentos. Talvez Daniel estivesse certo. Talvez ela realmente não soubesse se comportar naquele ambiente. Talvez precisasse mesmo aprender, se adaptar, melhorar. O problema era que cada tentativa de melhoria vinha acompanhada de uma humilhação. Laura pegou o celular e pensou em ligar para a melhor amiga, Carla. Mas o que diria? Que a lua de mel estava sendo um pesadelo? Que descobriu que o marido se envergonhava dela? Que se sentia mais sozinha casada do que quando era solteira? Às 7 da manhã, Daniel acordou. Laura fingiu estar dormindo quando ele se levantou para tomar banho. "Bom dia", disse quando ele saiu do banheiro. "Bom dia, dormiu bem?" "Sim", mentiu. Daniel se vestiu com sua eficiência habitual. Bermuda de linho, polo de grife e relógio que valia mais que o carro popular de Laura. "Hoje vamos às compras", anunciou como quem marca uma reunião de trabalho. "O shopping do hotel abre às 9. Laura acenou. Tinha pavor da perspectiva, mas não disse nada. No café da manhã, eles repetiram a rotina dos dias anteriores. Daniel no celular, Laura tentando comer sem fazer barulho. Ela havia desistido de tentar conversar. Cada tentativa resultava em impaciência ou correção. "Vamos", Daniel disse, terminando o café. A loja do hotel era sofisticada como tudo mais no resort. Manequins vestidos com roupas de grife, vendedoras impecavelmente arrumadas, ambiente com ar-condicionado e música ambiente. Laura se sentiu intimidada pela simples entrada. "Preciso de algumas peças para minha esposa", Daniel disse para a vendedora, uma mulher elegante de meia idade. Vestidos para jantar, roupas de praia mais elaboradas. A vendedora olhou Laura de cima a baixo com um olhar profissional. "Que tamanho a senhora usa?" 38, Laura respondeu baixinho. "Perfeito. Temos peças lindas, me sigam." Durante uma hora, Laura foi tratada como um manequim. A vendedora selecionava peças, Daniel aprovava ou rejeitava, Laura experimentava obedientemente. Vestido azul marinho com decote discreto, aprovado. Vestido estampado colorido, rejeitado, muito chamativo. Saída de praia branca, aprovada. Biquíni com bojo estruturado, aprovado. "Estas peças vão valorizar muito sua silhueta", comentou a vendedora, ajustando um vestido no corpo de Laura. Daniel acenou satisfeito. Melhor assim. Laura se olhava no espelho e via uma estranha. As roupas eram bonitas, caras, elegantes, mas não pareciam com ela. Pareciam uma fantasia de quem ela deveria ser. "Vai levar tudo?", perguntou a vendedora. "Tudo", Daniel confirmou, entregando o cartão de crédito. A conta final fez Laura engolir seco. Mais de R$ 5.000 em roupas. O valor do seu salário de 3 meses como professora. Daniel não precisava gastar tanto, sussurrou. "É investimento", ele respondeu, assinando a nota fiscal. De volta ao quarto, Laura pendurou as roupas novas no closet. Cada peça era impecável, mas ela se sentia como se estivesse montando um guarda-roupa para outra pessoa. "Use o vestido preto hoje à noite", Daniel disse, saindo para a piscina. Laura ficou sozinha no quarto. Deitou na cama e fechou os olhos, tentando lembrar quando havia se sentido confiante pela última vez. Talvez dando aulas, explicando literatura para seus alunos, ou conversando com a gata Mel no apartamento pequeno mais aconchegante. Agora se sentia como uma atriz ruim numa peça que não compreendia. À tarde, Daniel teve várias ligações de trabalho. Laura tentou ler um livro na varanda, mas não conseguia se concentrar. As vozes do marido na sala, falando de números, contratos, decisões, a lembravam constantemente de como os mundos deles eram diferentes. Às 5 da tarde, Daniel entrou no quarto visivelmente irritado. "Problema sério na empresa", disse, passando as mãos pelo cabelo. "Vou ter que resolver algumas coisas urgentes." "Alguma coisa grave?" "Um cliente grande ameaçando cancelar o contrato. Meu sócio está no exterior. Os gerentes estão em pânico."
Laura viu a oportunidade de se aproximar. Posso ajudar em alguma coisa? Daniel olhou para ela como se tivesse esquecido momentaneamente que ela estava ali. Ajudar como? Não sei. Organizar documentos, fazer ligações. Laura, você não entende nada de administração empresarial. A resposta automática a machucou, mas ela insistiu. Posso aprender, ou pelo menos fazer coisas simples para você ter mais tempo. Deixa quieto, vou resolver sozinho. Daniel pegou o notebook e se instalou na mesa da varanda. Durante 3 horas, fez ligações consecutivas, digitou relatórios, mandou e-mails. Laura ficou na sala, sem saber como ajudar ou se deveria simplesmente sair de perto. Às 9 da noite, Daniel finalmente parou. Consegui contornar a situação, disse, fechando o notebook. Ainda bem, você estava muito preocupado. Era um contrato de 8 milhões. Se perdesse... Daniel não terminou a frase, mas Laura compreendeu a magnitude da responsabilidade. Deve ser muito difícil carregar tanto peso sozinho, ela disse suavemente. Daniel a olhou de forma diferente. Por um momento pareceu vê-la realmente. Às vezes é pesado. Você tem alguém com quem conversar, além dos sócios? Conversar sobre o quê? Sobre como você se sente, o peso das decisões, o estresse. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Homens não ficam conversando sobre sentimentos, Laura. Mas deve fazer bem desabafar às vezes. Desabafar é coisa de gente fraca. Eu resolvo problemas, não fico reclamando deles. Laura percebeu que havia tocado numa ferida. Daniel havia crescido acreditando que demonstrar vulnerabilidade era fraqueza. Tá bom, disse baixinho. Eles jantaram no quarto naquela noite. Room service silencioso. Cada um perdido nos próprios pensamentos. Daniel ainda estava tenso pelo problema resolvido. Laura ainda se sentia inútil por não poder ajudar. Quando foram se deitar, Daniel foi direto para o banheiro escovar os dentes. Laura aproveitou para organizar algumas coisas na mala. Foi quando aconteceu. Daniel saiu do banheiro e não encontrou um documento que precisava revisar. Laura, você viu uma pasta azul que eu trouxe? Estava na mesa. Não vi. Quer que eu procure? Deve ter caído atrás da cômoda ou embaixo da cama. Daniel começou a procurar, mexendo nos móveis. Laura o ajudou procurando nos cantos atrás das cortinas. Talvez esteja misturado com as minhas coisas, Laura sugeriu. Posso revirar minha mala? Boa ideia. Laura abriu a mala grande que havia trazido. Começou a tirar as roupas, procurando a pasta azul de Daniel. Não está aqui. Deixa eu ver nesta outra. Ela abriu a mala menor, onde guardava documentos e objetos pessoais. Tirou alguns livros, o estojo de maquiagem, uma nécessaire. Que pasta é essa? Daniel perguntou, vendo uma pasta parda no fundo da mala. Laura olhou e sentiu o sangue gelar. Mas são documentos meus, disse rapidamente, tentando fechar a mala. Mas Daniel já havia se aproximado. Com a curiosidade automática de alguém acostumado a analisar documentos, ele pegou a pasta. Daniel não... Laura tentou pegar de volta. Mas ele já havia aberto. Na capa interna, em letras garrafais, estava escrito: Prontuário médico. Laura Santos Vilarim, vítima de violência física e psicológica, 3 anos. Daniel ficou paralisado. Laura sentiu o mundo desabar. Daniel, me dá isso, pediu com voz desesperada. Mas ele já estava lendo. Suas mãos tremiam enquanto passava os olhos pelos documentos. Laudos médicos, relatórios psicológicos, fotos de hematomas, depoimentos para a delegacia da mulher. Meu Deus, Daniel sussurrou. Laura, o que é isso? Laura se sentou na cama tremendo. 3 anos guardando aqueles documentos em segredo. 3 anos tentando esquecer. 3 anos construindo uma vida nova. E agora Daniel sabia de tudo. Por favor, ela sussurrou, me devolve isso. Mas Daniel continuava lendo, a expressão de choque se aprofundando a cada página. Relatório médico. Paciente apresenta hematomas compatíveis com agressão física.
ferimento na região temporal causado por objeto contundente. Relatório psicológico. Quadro de estresse pós-traumático severo. Dificuldade de socialização. Medo excessivo de confronto. Depoimento na delegacia. Ele dizia que eu não prestava para nada, que era burra, feia, que nenhum homem ia me querer. Depois me batia e pedia desculpa. Daniel levantou os olhos dos papéis e olhou para Laura. Ela estava encolhida na cama, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. Pela primeira vez em 4 dias, Daniel realmente viu sua esposa. E percebeu que havia passado a lua de mel inteira, repetindo exatamente os mesmos padrões do homem que quase a destruiu. Daniel segurava a pasta com mãos trêmulas, como se os papéis fossem queimar sua pele. Cada documento era uma revelação dolorosa, um pedaço da história de Laura que ele nunca havia imaginado. A mulher que ele havia criticado pelos últimos 4 dias tinha carregado sozinha um trauma que explicava cada gesto, cada hesitação, cada pedido de desculpa. 3 anos. Murmurou, lendo a data dos primeiros documentos. Você ficou com esse homem por 3 anos? Laura não conseguia falar. Estava encolhida na cama, abraçando as pernas, o rosto enterrado nos joelhos. O segredo que havia guardado como se fosse lixo tóxico estava espalhado nas mãos de Daniel. Laura, ele disse baixinho, me olha. Ela balançou a cabeça sem levantar os olhos. Daniel continuou lendo. Havia dezenas de documentos, relatórios médicos detalhados, fotos de hematomas em diferentes partes do corpo, anotações de psicólogos, cópias de boletins de ocorrência que nunca viraram processo porque Laura sempre desistia antes. Um relatório chamou sua atenção. Paciente relata que o agressor utilizava violência psicológica sistemática. Críticas constantes sobre aparência, inteligência e capacidade. Isolamento social progressivo. Dependência emocional criada através de ciclos de agressão e reconciliação. As palavras atingiram Daniel como socos no estômago. Críticas constantes. Isolamento social. Dependência emocional. Exatamente o que ele havia feito durante 4 dias. Jesus Cristo, sussurrou. O que eu fiz? Laura levantou o rosto com olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Você não sabia? Como eu não sabia? Como você nunca me contou isso? A pergunta saiu mais alta do que Daniel pretendia. Laura se encolheu ainda mais, como se esperasse ser gritada. Daniel percebeu a reação dela e abaixou imediatamente a voz. Desculpa, eu não quis gritar. Ele se aproximou da cama devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Sentou-se na outra extremidade, mantendo distância para não assustá-la. Laura, por que você nunca me disse? Ela secou o rosto com as mãos. Porque eu tinha medo de que você não quisesse mais ficar comigo. Porque eu não ia querer. Porque eu sou problemática, traumatizada. Quem quer ficar com uma mulher assim? A honestidade brutal da resposta deixou Daniel sem ar. Laura, eu passei 3 anos com o Ricardo. Conheci ele na faculdade, no último ano de letras. Era bonito, inteligente, popular. No começo era maravilhoso. Me tratava como princesa, dizia que eu era especial. Laura pausou, reunindo coragem para continuar. Depois que começamos a namorar, ele foi mudando. Primeiro eram só comentários. Que minha roupa não estava legal, que eu tinha falado algo embaraçoso, que meus amigos eram bobos. Eu achava que ele estava me ajudando a melhorar. Daniel sentiu uma dor física no peito. Era exatamente o que havia feito com ela. Depois ele começou a controlar onde eu ia, com quem falava. Dizia que era porque me amava demais, que tinha ciúmes porque eu era muito importante para ele. Eu me sentia amada. Laura se levantou da cama e foi até a janela, dando as costas para Daniel. As agressões começaram no 2º ano de relacionamento. Primeiro foram tapas sem querer, empurrões quando ele estava nervoso. Depois foram socos, chutes, sempre com pedidos de desculpa depois, sempre com promessas de que não ia acontecer de novo. Daniel ouviu cada palavra como se fossem lâminas cortando sua alma.
Eu tentei terminar várias vezes, mas ele chorava, implorava, dizia que ia se matar se eu fosse embora. E eu acreditava. Achava que era por amor. E seus pais? Seus amigos? Meus pais morreram quando eu estava na faculdade. Acidente de carro. Ricardo foi quem me consolou, cuidou de mim. Depois disso, eu me afastei de todo mundo. Ele dizia que ninguém me entendia como ele. Laura se virou para Daniel, o rosto molhado de lágrimas. Durante 3 anos eu ouvi todos os dias que eu era burra, incompetente, feia, que nenhum homem ia me querer, que eu tinha sorte de ele me amar, apesar de todos os meus defeitos. Daniel fechou os olhos, lembrando de suas próprias palavras nos últimos dias. Como você conseguiu sair? Ele me mandou para o hospital, quebrou 2 costelas e o nariz. Dessa vez eu não consegui inventar desculpa. A médica que me atendeu percebeu que eram sinais de violência doméstica. Ela conversou comigo, me explicou sobre ciclos de violência, me deu panfletos. Laura voltou para a cama, se sentando do outro lado de onde estava Daniel. Levei 2 meses juntando coragem. Saí de casa numa tarde quando ele estava trabalhando. Levei só uma mala e fui morar num abrigo para mulheres em situação de violência. E ele não foi atrás de você? Foi. Durante 1 ano ele me perseguiu. Aparecia no trabalho, mandava flores, ligava chorando. Quando eu não cedia ao romantismo, ele ameaçava. Eu mudei de telefone 3 vezes, mudei de endereço 2. Daniel olhou para os documentos espalhados na cama. E toda essa documentação? A assistente social do abrigo me orientou a guardar tudo. Disse que se ele continuasse me perseguindo, eu ia precisar comprovar o histórico de violência. Ele parou? Quando ele encontrou outra namorada, aí me esqueceu completamente. Daniel ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia escutado. Laura, por que você não me contou isso antes de a gente se casar? Ela o olhou com uma expressão de quem explica algo óbvio para uma criança. Porque você nunca ia ter casado comigo. Por que não? Daniel, você é um homem bem-sucedido, bonito, inteligente. Pode escolher qualquer mulher. Por que ia escolher uma com histórico de trauma, que faz terapia há anos, que às vezes tem crise de ansiedade? A lógica dela era impecável e isso machucou Daniel ainda mais. Você acha que eu sou tão superficial assim? Eu acho que você é prático. E uma mulher traumatizada não é uma escolha prática para um empresário que precisa de uma esposa que saiba se portar em sociedade. Daniel sentiu como se tivesse levado um tapa. Era exatamente isso que ele havia pensado durante os últimos dias. Laura, Daniel, eu sei que você se arrependeu de ter casado comigo. Sei que eu não sirvo para o seu mundo. Eu tentei fingir que conseguia, mas não consigo. Você não está fingindo nada. Estou sim. Desde que a gente se conheceu, eu tento ser o que você quer que eu seja. Mais elegante, mais sofisticada, mais desenvolta. Mas eu não sou nada disso. Daniel olhou para ela. Realmente olhou. E viu pela primeira vez quem Laura era de verdade. Uma mulher que havia sobrevivido ao pior tipo de violência e mesmo assim havia encontrado forças para reconstruir a vida. Uma mulher que trabalhava honestamente, cuidava de si mesma, tratava as pessoas com gentileza. Uma mulher que ele havia passado 4 dias humilhando. Meu Deus, Laura, eu sou igual ao Ricardo. Não, ela disse rapidamente. Você nunca me bateu, nunca me ameaçou. Mas eu te humilhei, te critiquei, te fiz sentir inadequada. Laura não negou, porque era verdade. Daniel se levantou e começou a andar pelo quarto, passando as mãos pelo cabelo. Eu sou um monstro, murmurou. Você sobreviveu a 3 anos de abuso e eu fiz a mesma coisa com você. Daniel, não, Laura, deixa eu falar. Ele parou na frente dela. Desde que chegamos aqui, eu não dirigi uma palavra gentil para você. Te critiquei, te corrigi, te fiz sentir que não estava boa o suficiente. Exatamente o que aquele filho da puta fez contigo. Laura ficou em silêncio. E você? Você simplesmente aceitou, porque acha que merece ser tratada assim. Eu não acho que mereço, começou Laura. Acha sim.
3 anos de abuso te ensinaram que amor vem acompanhado de críticas e humilhações. Por isso você não reclamou quando eu fiz a mesma coisa. Daniel se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Laura, você não merece ser criticada. Não merece ser corrigida o tempo todo. Não merece se sentir inadequada. Laura começou a chorar novamente. Mas eu realmente não sei me comportar no seu mundo. E daí? Quem disse que você precisa saber? Você disse. Você deixou claro que eu envergonhava você. Daniel sentiu o peito apertar. Eu não queria te envergonhar. Eu achei que estava te ajudando. Da mesma forma que o Ricardo achava que estava me ajudando quando me criticava. A comparação foi como uma facada, mas era verdadeira. Daniel soltou as mãos dela e se levantou, caminhando até a varanda. Precisava de ar. Laura o observou, sabendo que havia perdido o marido. Agora que Daniel conhecia sua história, nunca mais ia olhar para ela da mesma forma. Ia vê-la como uma mulher quebrada, problemática, traumatizada. Eu entendo se você quiser o divórcio, disse baixinho. Daniel se virou surpreso. O quê? Eu sei que isso muda tudo. Sei que você não barganha por isso quando casou comigo. Laura, você acha que eu quero me divorciar de você porque descobri que você foi vítima de violência? Você acha que eu não vejo como você me olha? Como se eu fosse um projeto que deu errado? Daniel voltou para dentro, se sentando na poltrona em frente à cama. Laura, olha para mim. Ela levantou os olhos. Você não é um projeto que deu errado. Você é uma mulher incrível que eu não soube enxergar. Laura balançou a cabeça. Você não precisa mentir para me poupar. Eu não estou mentindo. Você sobreviveu a 3 anos de abuso. Reconstruiu sua vida. Se formou, trabalha, se sustenta. É gentil com todo mundo apesar de ter todos os motivos para desconfiar das pessoas. Daniel fez uma pausa. E eu, que me considero um homem inteligente, passei 4 dias repetindo exatamente os padrões do cara que quase te destruiu. Laura ficou em silêncio. Sabe qual é a diferença entre mim e o Ricardo? Daniel perguntou. Qual? Ele sabia que estava te machucando e continuava fazendo. Eu não sabia, mas agora que sei, quero mudar. Laura olhou nos olhos dele procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas Daniel parecia genuinamente devastado. Como eu posso confiar que você vai mudar? Perguntou baixinho. Você não pode, ainda não, mas eu posso tentar mostrar. Daniel se levantou e começou a recolher os documentos espalhados na cama. O que você está fazendo? Guardando suas coisas, com o cuidado que elas merecem. Ele colocou cada documento na pasta com delicadeza, como se fossem feitos de cristal. Laura, disse entregando a pasta para ela. Você não tem que esconder isso de mim. Essa é sua história, e eu quero conhecer sua história toda. Laura pegou a pasta, abraçando-a contra o peito. Mesmo sabendo que eu sou problemática, Daniel se sentou ao lado dela na cama. Você não é problemática, você é humana, com história, com cicatrizes, com medos, como todo mundo. Ele fez uma pausa. A diferença é que você foi corajosa o suficiente para sair de uma situação que estava te destruindo. Isso não te faz problemática, te faz heroína. Laura começou a chorar novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em anos, alguém olhava para sua história e via coragem em vez de fraqueza. Lá fora, o mar continuava quebrando na praia. Mas dentro daquele quarto, alguma coisa havia mudado para sempre. Daniel não conseguiu pregar o olho durante toda a madrugada. Ficou deitado ao lado de Laura, que finalmente havia adormecido de exaustão emocional depois de horas chorando baixinho, e revisitou mentalmente cada interação que tiveram desde que se conheceram. Agora tudo fazia sentido. O jeito como Laura sempre pedia desculpa antes mesmo de saber se havia feito algo errado. Como ela se encolhia quando ele levantava a voz. Como aceitava todas as críticas sem questionar. Como se fossem verdades absolutas sobre seu caráter. Daniel havia interpretado tudo como submissão natural. Como personalidade doce e maleável. Na verdade,
Eram mecanismos de defesa de alguém que havia aprendido que questionar ou confrontar resultava em dor física. Que tipo de homem eu sou? Se perguntava observando o perfil delicado de Laura na penumbra do quarto. Às 6 da manhã ele desistiu de tentar dormir. Saiu da cama devagar, pegou algumas roupas e se vestiu no banheiro para não acordá-la. Desceu para a praia deserta, precisando de ar puro e espaço para pensar. A praia estava linda naquele horário. O sol nascia devagar no horizonte, pintando o céu de tons rosados e alaranjados. Algumas gaivotas pescavam nas águas calmas, mergulhadores já trabalhavam nas embarcações ao longe. Era um cenário de postal, mas Daniel só conseguia pensar na expressão de terror nos olhos de Laura quando ele havia gritado na noite anterior. Caminhou pela areia por 2 horas, organizando os pensamentos. Quando voltou ao quarto, Laura estava acordada, sentada na varanda com uma xícara de café do room service. Bom dia, disse baixinho, testando o humor dela. Bom dia. A voz saiu rouca, cansada. Daniel se aproximou devagar. Laura estava diferente. Não mais tentando se esconder ou se desculpar. Parecia resignada. Dormiu bem? Perguntou, se sentando na outra cadeira da varanda. Mais ou menos. Silêncio pesado. Daniel não sabia como começar a conversa que precisavam ter. Laura, sobre ontem à noite? Daniel. Ela o interrompeu. Não precisa. Eu entendo. Entende o quê? Que isso mudou tudo. Que você não quer mais ficar casado comigo. Daniel ficou chocado. Por que você acha isso? Laura o olhou com uma expressão de quem explica algo óbvio. Porque agora você sabe que eu sou uma mulher traumatizada, que faço terapia, que às vezes tenho crises de ansiedade, que carrego uma bagagem emocional pesada. E você não barganha por isso quando se casou comigo. Daniel balançou a cabeça vigorosamente. Laura, você está completamente enganada. Estou? Completamente. O que mudou ontem à noite não foi minha visão sobre você, foi minha visão sobre mim mesmo. Laura franziu a testa confusa. Daniel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Laura, eu passei a vida inteira me orgulhando de ser um homem justo, que trata os funcionários bem, que não abusa do poder, que constrói coisas em vez de destruir. Ele fez uma pausa. Ontem eu descobri que sou capaz de ser um agressor. Não com socos ou chutes, mas com palavras, com atitudes, com o mesmo padrão de comportamento do homem que quase te destruiu. Laura ficou em silêncio, processando as palavras dele. Sabe o que me machuca mais? Daniel continuou. Não é só ter feito isso contigo. É ter feito isso contigo justamente porque você havia passado por isso antes. Inconscientemente, eu reconheci uma mulher que não ia reagir às minhas críticas, que ia aceitar ser moldada, que não ia questionar meu comportamento. A honestidade brutal da observação deixou Laura sem ar. Eu escolhi você como esposa não apesar da sua vulnerabilidade, mas por causa dela, porque uma parte doentia de mim reconheceu que você seria uma esposa submissa. Laura sentiu lágrimas ardendo nos olhos novamente. Daniel, deixa eu terminar, por favor. Ela acenou. Ontem à noite eu li seus documentos médicos. Li sobre um homem que te dizia todos os dias que você era inadequada, burra, feia, que você tinha sorte de ele te amar apesar dos seus defeitos. Daniel respirou fundo. E aí eu lembrei do que eu disse para você nos últimos 4 dias. Como critiquei sua roupa, sua postura, seu jeito de falar. Como deixei claro que você envergonhava. Laura enxugou uma lágrima que escorreu. A diferença entre mim e o Ricardo é que eu fiz isso de terno e gravata, num resort 5 estrelas, com a desculpa de que estava te ajudando a se adaptar. Mais elegante, mas igualmente destrutivo. Daniel se levantou e se ajoelhou na frente da cadeira de Laura. Laura, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não é inadequada. Suas roupas não estavam erradas. Seu jeito de ser não precisa ser consertado. Laura olhava para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Você é perfeita do jeito que é. Gentil, inteligente, trabalhadora, honesta. Qualquer homem deveria se considerar sortudo por estar ao seu lado.
Mas você disse... Eu disse coisas horríveis, baseadas na minha arrogância, no meu preconceito, na minha incapacidade de ver valor em algo que eu não reconheço como familiar. Daniel pegou as mãos dela. Laura, você me perdoa? A pergunta a surpreendeu. Ela havia passado a madrugada se preparando para ser rejeitada, abandonada novamente. Não para receber pedidos de desculpa. Eu não sei o que dizer. Diz a verdade. Você consegue me perdoar por ter te tratado mal? Laura olhou nos olhos dele. Daniel estava com olheiras profundas, expressão de quem havia passado a noite inteira refletindo sobre os próprios erros. Você realmente se arrepende? Perguntou baixinho. Me arrependo de cada palavra, de cada olhar crítico, de cada momento em que te fiz sentir pequena. Laura ficou em silêncio por alguns segundos. Daniel, perdoar não é o problema é confiar. Confiar como? Confiar que você realmente mudou, que não vai voltar a me tratar assim quando sair da emoção do momento. Daniel acenou. Você tem razão de desconfiar. Eu não posso provar que mudei só com palavras. Então como? Com ações, com tempo, com terapia. Laura o olhou surpresa. Terapia? Laura, eu não quero repetir os padrões do Ricardo. Se eu tenho comportamentos abusivos, preciso trabalhar isso com um profissional. A declaração a pegou completamente desprevenida. Ricardo jamais havia admitido que precisava de ajuda. Sempre colocava a culpa nela, nas circunstâncias, no estresse. Você faria terapia por minha causa? Faria terapia por nossa causa, porque quero ser o homem que você merece. Laura sentiu um alívio estranho no peito. Pela primeira vez, alguém assumia a responsabilidade pelos próprios comportamentos em vez de culpá-la. Laura, Daniel continuou. Eu sei que vou demorar para reconquistar sua confiança. Sei que você vai ficar alerta a qualquer sinal de que estou voltando aos padrões antigos. E você aceita isso? Aceito. Na verdade, quero que você seja alerta. Se eu falar com você de forma desrespeitosa, quero que me chame a atenção. Se eu tentar te controlar ou criticar de forma destrutiva, quero que me pare. Laura o observou, tentando detectar sinais de manipulação. Mas Daniel parecia genuinamente comprometido com a mudança. E se eu não conseguir? Se eu for fraca demais para te confrontar? Então eu vou aprender a me policiar sozinho. Vou fazer terapia até conseguir reconhecer meus padrões abusivos antes de agir. Daniel se levantou e voltou para sua cadeira. Laura, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você aceitou se casar comigo, sendo que você sabia que eu era frio, crítico? Laura pensou antes de responder. Porque eu achei que você era sincero. O Ricardo me enganava com charme e romantismo, depois mostrava quem realmente era. Você sempre foi direto. Achei que sabia no que estava me metendo. Mas você não sabia que eu ia te humilhar durante a lua de mel. Não. Achei que quando fôssemos casados, quando estivéssemos sozinhos, você ia ser mais carinhoso, mais próximo. Daniel sentiu uma pontada de dor no peito. Eu não fui nenhum das duas coisas. Não. Laura, você ainda quer tentar? Este casamento? A pergunta ficou no ar por longos segundos. Eu quero, Laura disse finalmente. Mas com condições. Quais condições? Primeira, você vai fazer terapia. Não como favor para mim, mas porque você reconhece que precisa. Aceito. Segunda, se você voltar a me tratar com desrespeito, eu vou embora. Não vou dar segundas chances infinitas. Aceito. E você está certa. Uma vez foi demais. Terceira, eu também vou continuar fazendo terapia. Preciso aprender a não aceitar comportamentos abusivos. Concordo completamente. Laura respirou fundo. E quarta, nós vamos recomeçar. Conhecer um ao outro de verdade, sem máscaras, sem fingir ser quem não somos. Daniel sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso genuíno, não calculado. Eu gostaria muito de conhecer quem você é de verdade, Laura. Mesmo que eu seja uma professora simples de cidade pequena que não sabe a diferença entre coulis e molho normal?
Especialmente por isso. Laura sorriu também timidamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos observando o mar. Daniel, ela disse baixinho. Sim? Obrigada por não ter fugido quando soube da minha história. Daniel olhou para ela com expressão séria. Laura, sua história não te define como vítima. Te define como sobrevivente. E pela primeira vez desde que havia se casado, Laura sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse encontrado um homem que conseguia amá-la não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas. O caminho seria longo, mas pela primeira vez parecia possível. 3 meses depois da lua de mel, Laura estava sentada na sala de espera da clínica de psicologia, folheando uma revista sem realmente ler. Era quinta-feira, dia da terapia de casal. Inicialmente, Daniel havia começado terapia individual, cumprindo a promessa que fizera naquela manhã na varanda do resort. Mas depois de 6 semanas, o psicólogo sugerira sessões conjuntas. Para trabalharem juntos os padrões de comunicação, havia explicado o Dr. Roberto, um homem de meia idade com olhar gentil e experiência em relacionamentos abusivos. Daniel chegou 15 minutos atrasado, vindo direto do escritório. Ainda vestia terno, mas havia afrouxado a gravata durante o caminho. Laura notou que ele parecia menos tenso que nos primeiros encontros. Desculpa o atraso. Reunião se estendeu, disse se sentando ao lado dela. Tudo bem, Dr. Roberto ainda não chegou. Era uma cena que se repetia semanalmente há 2 meses. No início, Laura ficava nervosa antes das sessões, temendo que Daniel perdesse a paciência com o processo. Mas ele havia se mostrado comprometido, às vezes até mais dedicado que ela. Como foi seu dia? Daniel perguntou, uma pergunta que havia se tornado rotina entre eles. Bom, os alunos da 5ª série estão ensaiando uma peça sobre folclore brasileiro. Você devia ver a animação deles. Daniel sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido a fazer perguntas genuínas sobre o trabalho de Laura, descobrindo que ela era muito mais apaixonada pela educação do que ele havia imaginado. E o Miguel? Ainda está com dificuldade na leitura? Laura ficou surpresa que ele lembrasse do nome do aluno. Está melhorando. Conseguiu ler um parágrafo inteiro ontem sem ajuda. Que legal. E Daniel realmente achava legal. Durante as sessões de terapia, havia descoberto que Laura falava sobre seus alunos com o mesmo carinho que uma mãe fala dos filhos. Era uma dedicação que ele jamais havia valorizado adequadamente. Dr. Roberto apareceu na porta da sala. Laura, Daniel, podem entrar. O consultório era aconchegante. Poltrona confortáveis, luz suave, plantas nas estantes, quadros com paisagens tranquilas. Laura se sentia segura ali. Como foi a semana de vocês? Dr. Roberto perguntou, se acomodando na poltrona. Boa, Laura respondeu. Menos conflitos. Daniel? Concordo. Está mais fácil identificar quando estou sendo crítico demais. Dr. Roberto acenou. Específico exemplos. Daniel se ajeitou na poltrona. Terça-feira, Laura estava cozinhando e deixou cair um ovo no chão. Meu primeiro impulso foi comentar que ela devia ter mais cuidado. Mas aí lembrei das nossas sessões e percebi que era só um acidente. Todo mundo deixa coisas caírem. E como você reagiu? Ajudei ela a limpar. Sem comentários. Dr. Roberto olhou para Laura. Como você se sentiu? Aliviada. Antes eu ficaria o resto do dia me desculpando por ter atrapalhado a cozinha. E agora? Agora eu sei que acidentes acontecem e que o Daniel não vai me repreender por coisas normais. Dr. Roberto anotou algo no caderno. Ótimo progresso. E vocês, como está a intimidade emocional? Laura e Daniel se olharam. Era um tópico que ainda trabalhavam com dificuldade. Melhor, Laura disse. A gente conversa mais sobre coisas reais. Como assim? Daniel respondeu. Laura me contou sobre a infância dela, sobre os pais, e eu contei sobre a pressão que sinto no trabalho, sobre como às vezes me sinto sobrecarregado. Isso representa uma mudança significativa para vocês? Sim, Laura admitiu.
Antes, nossas conversas eram sempre práticas. Horários, compromissos, coisas da casa. Agora falamos sobre sentimentos. Dr. Roberto sorriu. E como é para você, Daniel, falar sobre sentimentos? Daniel hesitou. No início era muito difícil. Fui criado acreditando que homem não demonstra vulnerabilidade. Mas Laura é uma boa ouvinte. Não me julga quando confesso medos ou inseguranças. Laura, como é para você ouvir as vulnerabilidades do Daniel? Surpreendente. Eu achava que ele era seguro de tudo, que nunca tinha dúvidas. Descobrir que ele também tem medos, que às vezes se sente perdido, nos aproximou. Doutor. Roberto fez mais anotações. Vamos falar sobre intimidade física. Como está esse aspecto? Laura ficou vermelha. Era um tópico que ainda a constrangia. Devagar, Daniel respondeu, respeitando o ritmo da Laura. Laura, você quer falar sobre isso? Ela respirou fundo. No início do casamento, eu fazia porque achava que era obrigação, por medo de desapontar o Daniel. E agora? Agora a gente conversa sobre o que eu quero, o que me faz sentir confortável. O Daniel não pressiona. Daniel complementou. Aprendi que intimidade não é só física, é emocional também. Se Laura não está se sentindo segura emocionalmente, não faz sentido esperar que ela se abra fisicamente. Dr. Roberto acenou aprovador. Excelente insight, Daniel. A sessão continuou por mais 40 minutos, abordando situações específicas da semana, estratégias de comunicação, exercícios para fortalecer a confiança mútua. Para a próxima sessão, Dr. Roberto disse, quero que vocês façam um exercício. Cada um vai escrever 3 coisas que admira no outro, não características físicas, mas qualidades de personalidade. Laura e Daniel acenaram. E Laura, Dr. Roberto se dirigiu especificamente a ela. Quero que você pratique expressar discordância. Escolha uma situação pequena e diga ao Daniel quando não concordar com algo. Ela já faz isso, Daniel comentou. Não, Laura admitiu. Ainda tenho dificuldade. Prefiro concordar para evitar conflito. É compreensível, Dr. Roberto disse. Mas relações saudáveis incluem discordâncias. Daniel precisa aprender que você pode discordar dele sem que isso represente desrespeito. Saindo da clínica, eles caminharam juntos até o estacionamento. Quer jantar fora hoje? Daniel perguntou. Na verdade, prefiro cozinhar em casa. Comprei uns ingredientes novos que quero experimentar. Daniel sorriu. Perfeito. Posso ajudar? Pode. Mas eu comando a cozinha, Laura disse, meio brincando, meio testando. Você é a chefe. Eu sou apenas o assistente. No carro, Laura observou Daniel dirigindo. Ele estava diferente dos primeiros meses de casamento. Menos rígido, mais presente. Fazia perguntas sobre o dia dela, lembrava de compromissos que ela mencionava, demonstrava interesse genuíno pela vida dela. Daniel? Disse enquanto esperavam no semáforo. Obrigada. Por quê? Por ter ficado, por ter mudado, por não ter fugido quando soube da minha história. Daniel estendeu a mão e pegou a dela. Laura, você me salvou. Como assim? Eu estava me transformando num homem que eu não queria ser. Arrogante, insensível, controlador. Você me deu a chance de ser melhor. Laura apertou a mão dele. A gente se salvou mutuamente. Em casa, eles cozinharam juntos. Laura preparou um risoto de camarão, experimentando temperos novos. Daniel lavou louça, picou legumes, provou o molho quando ela pediu opinião. Está perfeito, disse depois de provar uma colherada. Não está salgado demais? Não, está no ponto certo. Durante o jantar, eles conversaram sobre os planos para o fim de semana. Laura queria visitar uma feira de artesanato. Daniel sugeriu que fossem juntos e depois almoçassem num restaurante que ela escolhesse. Não precisa ser lugar fancy, Laura disse. Pode ser uma churrascaria comum daquelas com buffet livre. Se você quiser churrascaria, vamos à churrascaria, Daniel respondeu. E ela soube que ele estava sendo sincero.
Depois do jantar, eles se sentaram no sofá para assistir um filme. Laura escolheu uma comédia romântica. Daniel não reclamou. Na metade do filme, ela encostou a cabeça no ombro dele. Daniel passou o braço ao redor dela naturalmente. Laura, ele disse baixinho. Eu te amo. Era a primeira vez que ele dizia isso de forma genuína, não como obrigação social. Laura levantou a cabeça e o olhou. Eu também te amo. Eles se beijaram devagar, sem pressa, sem pressão. Um beijo de pessoas que estavam aprendendo a se conhecer de verdade. Quando se separaram, Laura sorriu. Sabe o que é engraçado? O quê? Eu me casei contigo achando que sabia quem você era. E você se casou comigo achando que sabia quem eu era. E agora? Agora estamos descobrindo quem somos de verdade. E eu gosto muito mais do Daniel real do que do Daniel que conheci antes. Daniel sorriu, tocando o rosto dela delicadamente. E eu me apaixonei pela Laura real. Pela professora que se dedica aos alunos, que cozinha com amor, que tem opiniões próprias quando se sente segura para expressá-las. Laura beijou a palma da mão dele. A gente vai ficar bem. Vai, Daniel concordou. Porque agora sabemos que amar não é controlar, é cuidar. Lá fora começou a chover suavemente. Mas dentro da casa que agora realmente parecia um lar, Laura e Daniel permaneceram abraçados no sofá, assistindo ao filme, planejando o fim de semana, construindo devagar uma intimidade baseada em respeito mútuo. A lua de mel havia sido um desastre, mas o casamento estava finalmente começando. E quando começou de verdade, foi mais bonito do que qualquer um dos dois havia sonhado.